entrei na faculdade, eu tive um choque. Eu percebi que eu não sabia estudar. Isso aconteceu porque quando eu era mais nova, eu nunca estudei. Eu só prestava atenção na aula e isso sempre foi suficiente para eu poder passar nas provas. E passar até relativamente bem. Quando eu comecei a fazer cursinho, eu aprendi a estudar para o Enem. E como o Enem é uma prova muito característica, os cursinhos não ensinam a vocês aprender as coisas que eles estão te passando, o conteúdo que eles estão te passando. Eles ensinam como você aplicar esse conteúdo de forma efetiva numa prova específica. Então, quando eu entrei na faculdade, eu percebi que só isso não ia ser o suficiente, eu precisava aprender a estudar. Com isso, eu fui testando vários métodos de estudo, fui vendo o que funcionava melhor para mim, e eu cheguei nesse método aqui que eu chamo de método semáforo. Ele junta vários métodos já conhecidos de estudo, então pode até não ser algo muito revolucionário, mas é algo que funciona para mim. E eu vou ensinar para vocês como funciona. Primeira coisa que você precisa entender para qualquer método de estudo é que o método precisa ser efetivo e ativo. Como assim? É muito legal fazer resumo colorido, mapa mental, que ficam todos bonitinhos com lettering e cores pastéis. Só que métodos assim, eles são de estudo mais passivo. Isso quer dizer que você tá lá anotando a matéria, o conteúdo, mas isso não tá realmente sendo gravado no seu cérebro. Você só tá ali vendo de forma passiva. Uma forma ativa seria, por exemplo, por perguntas e respostas, exercícios, esse tipo de coisa. Só que o problema é que poucos professores vão passar estudos dirigidos ou lista de exercícios para você estudar para a prova. Provavelmente a única maneira que você vai ter, assim, de ver o conteúdo em forma de pergunta e resposta vai ser no dia e na hora da prova. Então, isso sempre me deixava muito frustrada, que não tinha como eu estudar por pergunta e resposta antes da prova, porque se eu elaborasse as minhas próprias perguntas, eu já ia saber as respostas, então eu acho que não ia ser realmente efetivo, sabe? Então eu comecei a usar flashcards, que para quem não sabe, são aqueles cartõezinhos que tem uma pergunta na frente e a resposta atrás. Aí você vai falar, qual a diferença disso para pergunta e resposta? A diferença é que no flashcard, a intenção dele é fazer você decorar as respostas e não saber as respostas, entender o que está por trás delas. Então isso me ajudou bastante no começo da faculdade, porque eu realmente decorava. Mas chegava depois da prova e eu esquecia. E não é uma coisa que eu quero, porque, primeiramente, eu gosto muito de aprender. Eu me sinto muito feliz quando eu aprendo, então é uma coisa que eu gosto. Então eu queria realmente aprender o conteúdo e não só decorar ele para a prova. E segundo que os conteúdos começaram a ficar mais densos e mais complexos para serem só decorados. Eles tinham muitas camadas e só decorar algumas coisas não ia ser o suficiente para a prova. Por isso que eu elaborei o método semáforo. O método semáforo consiste de 3 etapas. A primeira etapa é coletar informações, a segunda é anotar informações e a terceira é sinalizar informações. A primeira etapa, que é coletar informações, você vai juntar todos os materiais de estudo que você tem sobre aquele conteúdo. Então aqui você pode estudar da maneira que você está mais acostumada, seja fazendo resumo, seja fazendo mapa mental, pelos slides que o professor manda, pelo livro, pelas anotações de sala. Tudo isso conta. Você vai estudar todo esse conteúdo da maneira que você já sabe estudar, seja lendo, fazendo perguntas, qualquer coisa. Então aqui você já está estudando de uma forma mais passiva. Então essa é a primeira parte. Estudar de uma forma mais passiva o conteúdo. Realmente só ficar familiarizado com ele. O jeito que eu faço essa parte, para mim, é anotar tudo no meu caderno, porque raramente eu anoto as coisas completas em aula, porque não dá tempo. A maioria dos professores manda o slide depois, ou eu tiro foto dos slides, então eu completo o meu caderno com os slides. Essa para mim já entra na etapa de coletar informações. Eu também gosto de pegar PDF de livro ou livro físico mesmo, como esse daqui que vocês estão vendo, e eu anoto e faço resumo mesmo, normal, por tópico, daquele jeito que você aprende na escola, que é a forma de resumo mais simples que existe. O importante dessa etapa é que as informações precisam estar corretas. Só isso. A maneira que essas informações estão sendo coletadas não importa tanto. Sendo um jeito que funciona para você, que você já gosta e já está mais familiarizado, tudo bem. E agora que vem a parte que é diferente, mas não é nada complicado. Agora você vai anotar o conteúdo.
ou anotar as informações. Como assim? Você vai abrir um documento em branco ou uma folha de papel em branco. Eu prefiro usar esse método online, né, em um documento tipo do Word ou do Google Docs, o que você preferir, porque eu acho mais fácil para a etapa de sinalizar a informação. Mas se você funciona melhor escrevendo à mão, também dá. Então você vai anotar tudo o que você lembra do conteúdo que você estudou, sem consultar nenhum material de informação. Essa etapa, ela pode ser feita dias depois de você estudar o conteúdo. Aliás, é o que eu faço. Estudo o conteúdo durante vários dias e 1 ou 2 dias antes da prova, eu abro esse documento em branco e começo a anotar todas as informações que eu lembro. Quando a prova é um pouco mais densa, tem muitos tópicos, eu até coloco, tipo, a minha prova de patologia, eu coloquei lá, cardiopatias congênitas. E aí eu fui anotando tudo que eu lembrava. Qual cardiopatia é essa? Quais são as características? Então, o que é DSA? O que é DSV? Qual a diferença entre DSA e forame oval patente? Todas essas coisas eu fui anotando e tudo o que eu lembrava. E você anota assim de uma vez. Como você anota? Também não importa muito. Eu não acho que funciona bem anotar em forma de mapa mental, mas você pode tentar. Eu nunca fiz isso porque eu acho que para a etapa de sinalizar a informação vai ficar um pouco confuso. Você vai anotar tudo que você sabe sobre o conteúdo sem consultar nenhum material que você estudou para ver o que você realmente lembra. É uma forma de aplicar a mesma ideia de pergunta e resposta, só que não tem pergunta e resposta, é só uma grande pergunta, e a pergunta é: o que você lembra? O que você sabe? Depois, a última e terceira etapa, que é a que vem o nome do método do semáforo, é sinalizar as informações. Para sinalizar as informações, eu uso 3 cores: vermelho, amarelo e verde. Mas você pode usar qualquer cor que você quiser. Pode ser rosa, amarelo e azul. Pode ser azul, roxo e rosa. Não sei. Pode usar qualquer cor. Eu acho que vermelho, amarelo e verde deixa bem assim, salta bem aos olhos, então fica mais fácil de lembrar. Como funciona essa etapa? Você vai comparar tudo que você anotou, de tudo que você lembrava, com o seu material de estudo. Ou seja, com os slides, com as suas anotações de aula, com o livro. Você vai comparar essas informações para ver o que você errou, o que você esqueceu, algum detalhe assim que, tipo, não é tão importante, mas é uma explicação interessante que pode te ajudar a entender o conteúdo, e para ver o que é mais importante. E você vai transmitir, você vai traduzir tudo isso para o documento de tudo que você lembra. Então, eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como fica um resumo nesse estilo. Eu uso vermelho para informações essenciais e importantes que eu esqueci de colocar ou que eu errei. Antes eu até grifava de vermelho e corrigia do lado, só que eu via que isso ficava muito confuso. Então eu coloco só com a letra normal vermelho. Isso quer dizer que eu esqueci a informação ou que eu errei ela. Por que não só corrigir e sinalizar de vermelho? Porque isso já cria um alerta para você que já é uma coisa que você tem mais dificuldade, que você não entendeu. Então isso já vai sinalizando possíveis dúvidas, dificuldades, coisas que são mais difíceis mesmo, coisas assim que você tende a confundir. Por isso que é bom sinalizar esses itens de vermelho. A próxima cor é amarelo. Amarelo eu uso para informações que eu esqueci, mas que não são completamente essenciais ao conteúdo. Por exemplo, algum exemplo que um professor usou na sala de aula que me ajuda a entender, alguma citação que tem a ver com o assunto, esse tipo de coisas que não são essenciais para você saber o conteúdo, não são coisas que vão necessariamente cair na prova, mas são coisas que ajudam a entender o conteúdo e são essenciais para o meu aprendizado, mas não para o conteúdo em si. E por último, tem o verde, que são as coisas mais importantes, mais essenciais para eu entender o conteúdo que eu preciso saber. Verde, diferente de amarelo e vermelho, que eu uso a cor da fonte mesmo, verde eu uso grifado, porque às vezes eu grifo de verde o que eu anotei de preto, né, normal, e também o que eu anotei de vermelho. Então, geralmente eu anoto de verde só o que tá de preto, que é a cor normal do que eu estudei, e de vermelho, que são as coisas que eu errei e são muito importantes. E quais são os benefícios desse método? Para mim, eu posso dizer que me ajudou a realmente aprender e absorver o conteúdo, ao invés de só decorar para a prova, sabe? Eu realmente comecei a absorver o conteúdo porque é um método de estudo ativo. E o que é legal dele é que, diferente de perguntas e respostas e flashcards que você precisa de uma preparação muito grande prévia para realizar esse método,
O método semáforo, ele é muito prático, muito rápido, ao mesmo tempo que ele é eficaz. É um método que vai pôr em jogo tudo o que você sabe, sem exigir muito de uma preparação prévia. Você não precisa criar as questões, você não precisa procurar exercícios online, você só precisa realmente colocar em xeque o que você já sabe. Então, ele dá uma chance de realmente testar o seu conhecimento sobre o conteúdo. Esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês gostem e que o método semáforo funcione para vocês. Se vocês têm alguma dúvida nos comentários, pode deixar que o Rodney vai responder, tá bom? Obrigada por assistirem até o final e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!